Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, não é? Presencialmente, podendo nos encontrar, não é? Olharmos uns para os outros e termos comunhão. Glória a Deus por isso, que privilégio. E que tempo especial esse que Deus nos dá, né? De também podermos ter contato com outros, não é? Que não estão aqui. Então, de fato, nós entendemos que Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Amém? Graças a Deus por isso. E nessa noite, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, são poucos versículos que nós vamos ler, para a gente falar um pouco hoje sobre ídolos do coração. Que são ídolos, né, do nosso coração. Nosso coração tem ídolos, né? Talvez o seu ídolo, você de repente é fã, né, de algum cantor, alguém aí famoso, né, um artista, né? E você diz, mas aquele fulano, aquela fulana, né, é o meu ídolo, a minha ídola, né? Como muitos dizem. Mas nós queremos falar hoje do ídolo dos nossos corações. Muitas vezes há ídolos no nosso coração. Nós encontramos cerca de 240 referências na Bíblia acerca de idolatria. Grande parte delas no Velho Testamento, mas o Novo também cita muito. E idolatria é pecado, né? Quando a gente pensa em idolatria, nós pensamos em estarmos diante de uma imagem, né? De uma estátua, nos ajoelhando ou prestando culto, né? Àquela imagem representada, aquele ser representado por aquela imagem. Mas não é só isso, né? Idolatria é pecado e ela tem as suas raízes na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, nos nossos julgamentos e na nossa imaginação também. Richard Case diz que toda sorte de coisas são ídolos em potencial, depende do uso que a gente faz, das nossas atitudes em relação a essas coisas. Isso quer dizer que se toda coisa pode ser um ídolo em potencial, as coisas boas também, né? Podem também se tornar um ídolo para nós. E no livro Deuses Falsos, Tim Keller afirma que ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido. E então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Então a gente quer falar um pouco sobre isso nesta noite. Por isso, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler os versos de 1 a 3 e depois 22 a 24. Fique de pé à medida que você encontrar para essa leitura. Amém? Gênesis capítulo 30, nós vamos ler os versos de 1 a 3 e depois de 22 ao 24. Todos achamos? Gênesis é o nosso primeiro livro da Bíblia, né? Está lá no início do nosso Velho Testamento. Diz assim a palavra de Deus: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Versos 22 ao 24. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Vamos orar. Pai, nós adoramos o teu nome, reconhecendo que o Senhor é o Deus que nos vê, aquele que nos sonda e conhece, de longe penetra os nossos pensamentos. A tua palavra também diz que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao teu Espírito, papai, que nos envolva com a tua presença, nos dê, Senhor, o discernimento,
Nós rejeitamos agora todo pensamento preconcebido e pedimos ao Senhor que nos dê a graça de fato, mergulhar na Tua palavra e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite, acerca da idolatria nos nossos corações. A começar por mim, Senhor, fala de forma íntima e pessoal, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida, como nós dissemos aqui, dependendo do uso, né, da nossa atitude em relação a isso. Quando nós olhamos aqui para a experiência de Raquel, Raquel era uma mulher, uma das esposas de Jacó. E se você ler lá o texto, você vai ver que ela era uma mulher extremamente amada pelo seu marido. Talvez uma mulher que tenha tido uma experiência tão extraordinária, talvez não tenha tido outra nesse sentido, de que um homem se desse por amor àquela mulher, da forma como Jacó se deu por ela. Jacó, quando chegou na casa do seu tio Labão, ele se apaixonou por Raquel e pediu, né, a mão dela em casamento ao seu tio. E o seu tio então disse: você vai me servir durante 7 anos e eu então te darei a mão dela. E ele trabalhou aqueles 7 anos para ter aquela esposa que ele amava. E no final dos 7 anos ele disse: bom, agora me dá a minha mulher, né? E naquela noite, naquele dia então foi celebrado, feita uma festa, né? E celebrou-se o casamento. E o seu sogro então naquela noite enganou Jacó e colocou na sua tenda. Ele já tinha bebido um pouco além da conta, e ele então colocou na sua tenda, ao invés de Raquel, ele entregou Lia, que era a filha mais velha. De manhã, Jacó percebe que foi enganado, e ele então vai cobrar do seu sogro. E o sogro diz: me serve mais 7 anos e eu então te darei também a Raquel. Então ele começa trabalhando 14 anos por amor daquela mulher. E a Bíblia nos diz, o texto nos diz ali que o amor dele por ela era tanto que aquilo pareceram como poucos dias. Todo aquele tempo, né? Os 7 anos primeiros, depois mais 7, pareceram como poucos dias, de tanto que ele amava aquela mulher. E aí, quando ele se casa então, Lia, a irmã de Raquel, a irmã mais velha, que era a primeira esposa de Jacó, ela então é fértil, ela tem filhos o tempo todo, e Raquel não tinha filhos. E ela então entra num desespero, e ela entra numa angústia de alma. E quando nós estamos aqui então falando acerca dos ídolos do coração, eu quero então destacar essa característica, esse ídolo que se colocou no coração de Raquel, entristecendo e amargurando a sua alma. Olha, observe, quando ela diz para o seu marido: dá-me filhos, senão morrerei. Dá-me filhos, senão eu morrerei. O texto nos diz, no verso 1, né, que ela se desespera, ela começa a ficar triste, angustiada. Né? Ela diz que, o texto nos diz que ela teve ciúmes da sua irmã. O coração dela então invejou a sua irmã, teve ciúmes dela, porque a sua irmã tinha filhos, era mãe, estava dando herdeiros para Jacó. E ela então esquece que ela era amada. E às vezes não dá para ter tudo, né? Às vezes não dá para ter tudo que de repente o seu coração almeja. Então, ela se esquece disso e ela se concentra tão somente no fato de que ela não tinha filhos. E ela então entra num desespero. E aí eu quero então colocar aqui, né, compartilhar com você algumas coisas, né, algumas dores ou alguns sintomas que nós podemos observar que são originados na idolatria do nosso coração. O que esta idolatria, o que o ídolo faz com o nosso coração? Que dores isto causa em nós? Então a primeira coisa que a gente observa aqui no verso 1, quando Raquel diz: dá-me filhos, senão eu morro.
O texto nos diz que ela sentiu ciúmes da sua irmã. E esse ciúme, ele é então oportunizado pela inveja, porque ela percebe que a sua irmã tinha filhos e ela não tinha. Então ela começa a ficar descontente com aquilo que ela tinha. Ainda que ela pessoalmente fosse amada do seu marido, aquilo não a satisfaz. E é isso que, quando nós damos lugar à idolatria no nosso coração, nós não nos satisfazemos. A primeira coisa, nós sentimos ciúme e inveja. É a primeira coisa. A gente olha para aquilo que a gente não tem e nós começamos a olhar as pessoas ao nosso redor e achar que elas são mais abençoadas do que nós. Que de repente Deus as favoreceu e a nós não. E a inveja então começa a nos consumir. A inveja, o ciúme começa a nos consumir e aquilo começa a amargurar o nosso coração. A segunda coisa que nós observamos aqui nesse texto é que também a fixação, nesse ídolo, ela tinha aquele desejo de ser mãe, de ter filhos o tempo inteiro. Ela se concentrou naquilo de tal forma e como ela não conseguiu, então agora é despertado nela um desejo de morte. O desespero é tanto que ela então deseja morrer. Ela diz: se eu não tiver filhos, se não me deres filhos, eu morrerei. Não tenho mais razão para viver. Não tenho nenhuma esperança, nenhuma expectativa, não há nada que me alegre. O teu amor por mim não me é suficiente, não me serve de nada se eu não for mãe. Então, o outro sintoma que a gente observa aqui, o desejo de morte pela fixação naquilo. Ela queria ser mãe, queria ser mãe. O ídolo deixa de ser um desejo, um alvo a ser alcançado. E torna-se então uma obsessão. Torna-se uma obsessão. A vida dela agora circulava em função daquele desejo, daquela expectativa. E como aquilo não acontece, ela vai ficando cada dia mais amarga, cada dia mais amargurada. Você imagina essa mulher todos os dias pensando e planejando, naquele desespero, para conseguir realizar aquela obsessão, aquele desejo de que ela dependia. Ela colocou a expectativa dela toda nesta sensação, neste desejo de ser mãe, que ela então não conseguia mais viver, se alegrar com outra coisa. Você imagina que a pessoa dorme e acorda pensando naquilo. Ela se tornou, aquele sentimento, aquele desejo se tornou uma obsessão. A terceira coisa que a gente observa é que, se tornou uma obsessão, aquilo também agora controla Raquel. Ela é controlada por aquele desejo, de tal forma que ela então não mede mais as consequências ou os esforços para conseguir, para alcançar aquilo. E aí então ela dá o seu jeito. E observe então no verso 3, que jeito que Raquel dá. Quando ela então chega para Jacó e ela se queixa de forma clara, e ela diz: dá-me filho, senão eu morrerei. E ele então fica chateado. E ele diz: mas puxa vida, eu amo tanto essa mulher. E ela não se satisfaz com o meu amor não é suficiente para ela. E aí ele dá uma resposta dura. Ele diz: por acaso estou eu no lugar de Deus que fechou o teu ventre? Eu não sou Deus, eu não posso te dar filhos. Mas do que eu faço eu não posso fazer. E aí ela então arruma o seu jeito. Ela diz: está aqui a minha serva Bila. Toma. Deita com ela, e ela então terá filhos, e eu serei mãe através dela. E assim aconteceu. Bila, sem nenhuma condição de dizer não, ela era serva, escrava, não tinha vontade própria, e ela então é submetida, a se tornar uma concubina, de Jacó. E aí ela então engravida e ela chega a ter ainda 2 filhos. Mas aquilo ainda não satisfez Raquel. O coração dela ainda não está satisfeito. No verso
nos versos 22 e 24, nós observamos que ela ainda não está satisfeita. Não há nada que possa satisfazer, meus irmãos, o nosso coração quando ele está voltado para a idolatria. Quando nós gastamos tempo criando alguma coisa que não seja Deus para depender dela ou dele, colocando a nossa expectativa naquilo que não seja Deus, o nosso coração jamais será satisfeito. Não há como satisfazer. Não tem jeito. Observe os versos 22 e 24. De 22 a 24, então. No verso 22 diz: lembrou-se Deus de Raquel. Bila já tinha tido 2 filhos. A serva de Raquel já tinha tido 2 filhos. Mas ela continuava com aquele mesmo sentimento de vazio, de necessidade não satisfeita no seu coração. E aí, diz o verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Verso 23, ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, verso 24, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. E eu me lembro de Provérbios, quando Salomão fala das coisas que nunca se satisfazem, né? Ele fala das 7 coisas que nunca dizem basta. É o tempo todo, dá, dá, dá. E Raquel, ela achou que quando Bila tivesse filhos, ela então seria mãe através de Bila, mas aquilo não a satisfez. Bila teve 2 filhos e ela não se contentou com isso. Agora ela então engravida, o Senhor olha para ela e dá a ela a graça de ter o seu próprio filho do seu próprio ventre, mas ela ainda não está satisfeita com um só. Ela diz: dê-me o Senhor ainda outro filho. Quando nós colocamos a nossa expectativa, irmãos, neste ídolo, no ídolo do nosso coração, que é Ele quem nos controla, o desejo se transforma em obsessão, não é mais uma necessidade, é uma obsessão. Nós jamais seremos satisfeitos. Raquel ainda não está satisfeita, ela agora já tem o seu próprio filho, mas o coração dela não está alegre nem grato. Ela não está satisfeita. Satisfazer, irmãos, o desejo do nosso coração fora de Deus, podemos dizer que é impossível. Jamais conseguiremos ser gratos se não olharmos para Ele, se colocarmos a nossa esperança em outra coisa que não seja o Senhor. O nosso coração jamais será satisfeito. Estaremos substituindo Deus, o cuidado dEle, o amor dEle, a proteção e a segurança dEle, por aquilo que não é Deus e que não pode satisfazer. E aí, me permita, eu quero compartilhar com você uma outra atitude, então, que é completamente diferente. Uma pessoa numa situação muito parecida, talvez um pouco pior, mas que tem uma atitude diferente, porque a motivação do coração era honrar ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, caminhe um pouco aí para frente, né? 1 Samuel, nós vamos lá no capítulo 1, e eu quero compartilhar com você aqui um pouco da história de Ana, que é uma situação um pouco parecida com a de Raquel, né? Ana era uma mulher casada com um homem chamado Eucana, e ela também era muito amada pelo seu marido, mas o seu marido também tinha uma outra esposa, e a outra esposa do seu marido tinha filhos, e Ana guardava uma tristeza muito grande no seu coração, porque ela não tinha filhos, ela tinha aquele desejo profundo, e todos os anos, quando o seu marido então ia até o templo, ele se apresentava, levava toda a sua família para sacrificar ao Senhor, e ele então dava a Ana, a sua esposa que não tinha filhos, ele sempre dava para ela uma porção dobrada. E um dia Ana então está ali numa tristeza, numa angústia de alma,
e ela desejando muito querer um filho, né? E ela era provocada pela outra esposa do seu marido. Sabe aquela mulher que de repente fica provocando, zombando da outra? Eu posso, você não pode. Você bem que tentou, mas não conseguiu. Eu sou a poderosa, eu mando. Os meus filhos vão herdar toda esta fortuna de Eli. Eles é que levarão o nome dele. E ela ficava ali implicando todo o tempo com aquela pobre da Ana. E a Ana se sentia humilhada, né? Ela se sentia humilhada. O texto nos diz aqui no capítulo 1, que ele tinha essas duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. E aquele homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. E no dia em que Elcana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, que todos eram filhos de Penina. Mas a Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E aí no verso 6, diz exatamente aquilo que eu disse a você, né? A sua rival. E aí o texto coloca exatamente Penina como sendo a rival de Ana, né? Diz que ela a provocava excessivamente para a irritar, para entristecer o coração, para perturbar mesmo, porque ela não tinha filhos. E assim, no verso 7, aquele homem fazia isso de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você imagina que um marido chegar para a esposa e dizer isso, tem que ser um camarada muito, mas muito bacana. Ele tem que amar essa mulher muito, muito, muito mesmo. Diz: eu não te sou melhor do que 10 filhos, né? E aquela mulher continuava triste, porque ela queria muito ter um filho. Mas olha a situação, olha a posição, olha a atitude que Ana toma diante do Senhor. No verso 9, diz que após eles terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o propósito de Ana. Tanto quanto Raquel, ela queria muito ter um filho. Mas a postura dela diante do Senhor não é: dá-me um filho, senão eu morrerei. Dá-me um filho ou leva a minha vida. Ela faz um voto ao Senhor e diz: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, e o Senhor me der um filho, o Senhor me der a alegria de acalentar uma criança no meu colo, um filho do meu ventre, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida. Olha a posição como é diferente. O desejo dela em ter um filho não era para acalentar o seu próprio ego, o seu orgulho, o seu próprio coração. Ela queria um filho para honrar ao Senhor. Se o Senhor me der, eu o devolverei ao Senhor, e ele será teu todos os dias. E é interessante que o texto nos diz que depois daquela oração, quando ela sai dali,
o sacerdote fica observando e acha que ela está bêbada, porque ela fala, né, baixinho entre ela e Deus. E o sacerdote acha que ela está bêbada, e ele até a repreende achando isso. E ela vem e diz: não, eu não estou bêbada. Eu estou aqui lançando o meu coração, a minha aflição diante do Senhor. E aí, antes dela sair, no verso 17 do capítulo 1, o sacerdote a abençoa. E ele diz: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele libera a palavra profética em favor daquela mulher, por causa da atitude dela. O ídolo dela não era um filho, era o Senhor. Ela ora ao Senhor, que pode fazer a diferença, que pode socorrê-la. E o coração dela está tranquilo. E a partir dali, no verso 18, diz que quando ela foi embora, ela comeu e o semblante dela já não era triste. Ela saiu com o coração tranquilo, sossegado, entendendo que ela podia descansar no Senhor, que era o seu Deus poderoso para cuidar dela. E que coisa maravilhosa, aquela mulher engravida. Ela engravida e ela tem um filho, e ela então chama aquele filho de Samuel. E quando a criança é desmamada, ela vem ao templo para cumprir o seu voto. E eles vêm, adoram ao Senhor, e a criança fica lá no templo para servir ao Senhor como ela havia votado. Você percebe que não havia no coração dela uma idolatria por aquela criança. Não, é o meu filho que Deus me deu, meu único filho, é meu. O desejo dela era servir ao Senhor, honrar o Senhor com aquilo que Deus lhe havia dado. Então, o filho era precioso, mas mais precioso do que aquilo que eu tenho, mais precioso do que aquilo que me foi dado, é aquele que me deu o que eu tenho. Amém? Mais precioso do que qualquer coisa que eu possa ter, é aquele que me deu, é aquele que me sustenta, que me proporcionou experimentar do bem dele na terra. Aí você observa a diferença entre Raquel e Ana, entre esses dois corações. Um estava colocando, o coração de Ana estava totalmente voltado para servir, para honrar o Senhor. E Raquel só queria se livrar, de repente, dos olhares, né, das falácias. Só queria passar na cara da irmã dela que ela também tinha tido filhos. Então a motivação do coração está errada. A idolatria, aquele desejo de repente ser e parecer algo que não somos. O interesse não é mostrar o Senhor, mas o interesse é mostrar que nós somos, que nós podemos, que nós fazemos. E aí, nós não vemos aqui no texto Ana pedindo nenhum outro filho ao Senhor. Ela se deu por satisfeita. O coração dela estava tranquilo, ela cumpriu o voto dela, veio, entregou a criança, deixou no templo, entregou ao Senhor, honrou o Senhor, e ela estava tranquila. Não havia nenhuma tristeza no seu coração. E olha então o capítulo 2, no verso 21. O que acontece com aquela mulher? Capítulo 2, né? Ela vinha todos os anos, trazendo uma roupa nova para Samuel, ao templo, né? E se alegrava e aquela coisa toda. E no verso 20 do capítulo 2, diz: Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor.
o sacerdote viu o coração daquela mulher, a disposição dela em honrar ao Senhor, e aí ele então a abençoava e dizia que o Senhor te dê filhos dessa mulher. Verso 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! É muito mais, irmãos, do que nós podemos pedir ou pensar. A palavra de Deus nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Por isso a Ele honra, glória, louvor e adoração. Nessa noite, nós precisamos entender que pensar, avaliar o que é que nos motiva. Quais são as motivações do nosso coração? O que é que domina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ou o nosso comportamento? O que é que me conduz a viver da forma que eu vivo, a ser quem eu sou? O que eu espero da vida? O que eu espero de Deus? Ou eu não espero de Deus, espero das coisas? Quem ou o que, além de Deus, é o meu Deus? Pode ser um filho que você teve, que você de repente se esmera por cuidar, por cercar de cuidado e proteção, onde você colocou todas as suas expectativas. Pode ser o marido que de repente você fica o tempo todo com os olhos em cima, cercando. Pode ser um trabalho que de repente você não tem paz e já fica pensando, né, nesse período de pandemia, quantas vezes você pensou que você podia perder o emprego e como você ia se sustentar. Oh, como será? E você viu tantas notícias e tanta gente falando da dificuldade financeira e tudo mais, e você, oh meu Deus, e agora o que será de mim? E nós precisamos nos lembrar que não é o nosso trabalho que nos sustenta, não é o nosso emprego que nos sustenta, mas o Deus que nos deu as condições para trabalhar, para produzir. É Ele quem preserva o nosso bem-estar. Ele está interessado em nos fazer bem, em cuidar de nós. E Ele é poderoso para isso. Pode ser uma ansiedade, de repente você fez um plano, imagine os planos que você tinha para esse ano, né? Você tinha planejado algumas coisas para esse ano, mas o ano, desde que começou, tudo foi diferente, um ano atípico, e nada do que você planejou, de repente, fluiu. E você, então, começa a se inquietar e entristecer o seu coração e se desesperar. E, de repente, fazer planos mirabolantes, né? Para dar o seu jeito, para chegar, alcançar aquilo que você, de repente, planejou. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, seja uma pessoa ou uma coisa, qualquer coisa que tome o lugar de Deus no nosso coração, se constitui num ídolo. É idolatria. Idolatria é pecado. Pecado a gente confessa e deixa. Amém? Nós precisamos nesses dias, creio que nunca precisamos tanto, de tomar uma posição diante de Deus, de olhar para dentro de nós e perguntar de fato ao Senhor: tem alguma coisa, Senhor, no meu coração que ainda é maior do que a vontade de servir, do que a minha vontade de obedecer e de honrar o Senhor? Porque isso pode deixar o seu coração triste e amargurado, cheio de inveja, de ciúme, como deixou o coração de Raquel. Pode fazer de você uma pessoa ingrata, que nunca reconhece o bem, o favor de Deus, às vezes nas pequenas coisas, nos pequenos privilégios que Deus já te deu.
e podemos ficar apenas olhando para o que não deu certo. Isto é idolatria. E o nosso coração, meus irmãos, jamais será satisfeito enquanto nós não voltarmos o nosso olhar para o Senhor. E nessa noite eu quero então orar com você. Quero desafiar você a de fato se questionar. Você pode se colocar diante do Senhor agora, você que está aqui, você que está aí, né, conectado conosco no canal. Você pode então se questionar. Tem alguma coisa, além de Deus, que tem sido o meu Deus, que tem ocupado o lugar de Deus, no que eu tenho me focado? Raquel disse: dá-me filhos, senão eu morro. O que é que no seu coração passa pela sua cabeça, na sua mente muitas vezes? Se eu não tiver isso, eu não estarei realizada. Se eu não me casar com fulana, com fulano, eu vou ter um troço, serei infeliz. Se eu não, o que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, no seu coração? Se tem alguma coisa, se tem alguém que tem assumido esse lugar na sua vida, esse lugar não pertence a Ele, porque o centro, o controle do nosso coração só pertence ao Senhor, que morreu na cruz, que ressuscitou e que foi para o céu e que volta para nos buscar, porque Ele foi preparar um lugar para nós e que nos deu o penhor do seu Espírito que habita em nós.